O que você deseja criar esse ano? Que tipo de vida, de experiência, de realidade você quer estar vivendo quando esse ano estiver chegando ao fim? Hoje a gente vai entender como criar visões para o seu ano que de fato apoiem as transformações que você quer ver na sua vida. O meu nome é Renascimento e aqui nesse canal nós falamos sobre autoconhecimento e espiritualidade de forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para você não perder nada por aqui. Isso me ajuda muito a fazer esse conteúdo chegar a outras pessoas. Se você assistiu ao vídeo que eu publiquei lá no final de dezembro, talvez você lembre que eu falei por que aquele momento não era um bom momento para sair criando resoluções, promessas ou listas do tipo ano novo, vida nova. Nesse vídeo, eu expliquei por que promessas de ano novo não funcionam e falei principalmente sobre por que 31 de dezembro para 1º de janeiro não era a melhor data para você começar o seu ano de fato. Eu contei para vocês como foi a invenção do calendário gregoriano e que ele surgiu para organizar questões administrativas, coletar impostos e etc. E que não tem nada a ver com nenhum ciclo da natureza, com os ritmos naturais que regem o nosso corpo de verdade. Aquele vídeo não foi um convite à falta de direção, a você viver no improviso, mas foi um convite para você olhar para o ritmo das coisas e perceber que nem todo momento é bom para o mesmo tipo de decisão. Planejar não é o problema é como a gente planeja e quando a gente planeja. A vida ela não acontece de forma linear só porque a gente quer, e o tempo não funciona do jeito que o calendário moderno faz parecer. Existem ritmos, existem ciclos, tempos de gestação, tempos de clareza e tempos de ação. A própria Terra funciona assim. Dia 17 de fevereiro acontece o chamado Ano Novo Lunisolar, que é popularmente conhecido como o Ano Novo Chinês. E antes que você pense em horóscopo, em previsões ou em rituais, esse vídeo não é sobre nada disso. Essa data, que não é fixa, ela se move como o Sol e como as estrelas, existe há milhares de anos, porque ela observa algo simples: o ritmo da natureza. Enquanto a gente aprendeu a começar o ano no dia 1º de janeiro, no meio do cansaço, do fechamento e do excesso, outras culturas entenderam que o ano só começa quando a energia muda de fato. Tem outras tradições que usam outros calendários que são ligados à natureza, mas usam marcos diferentes desse. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero que você observe um pouco como estava a sua vida lá no final de dezembro e no dia 1º de janeiro. E como ela está agora. Observa se tiveram ciclos que terminaram nesse período, se tiveram assuntos que se encaminharam, se caminhos, ideias, intentos clarearam. Essa observação pode te dar uma pista melhor sobre isso que eu estou falando, sobre a energia agora estar mais propícia para a gente pensar naquilo que a gente quer criar de fato. E é exatamente por isso que nesse vídeo eu quero falar sobre visão, sobre como criar quadros de visão, os chamados de vision board em inglês, não como uma fantasia ou como fuga da realidade, mas como uma ferramenta muito concreta para organizar desejos, sonhos e direções para o seu ano. Aqui a gente vai se aprofundar nesse processo, eu vou mostrar exemplos das minhas vision boards, dos meus quadros de visão, e vou te explicar direitinho como você pode construir o seu, de um jeito que faça sentido para a sua vida. Quando a gente fala em planejar o ano, quase todo mundo pensa direto em metas. Metas financeiras, metas de trabalho, metas para o corpo, metas de produtividade. O problema não é você ter metas. O problema é você confundir metas com visão. A meta, ela lida com a execução, com a ação concreta. Ela responde à pergunta: o que eu vou fazer agora? A visão responde a uma pergunta diferente: para onde eu estou indo? A visão é o cenário maior, é a vida que faz com que certas metas façam sentido e outras não. Quando você tem uma visão clara, as metas deixam de ser uma lista de obrigações e passam a ser consequências naturais do caminho que você escolheu. Sem uma visão maior, as metas viram tarefas soltas, muitas vezes copiadas de outras pessoas, de tendências ou de expectativas externas. E é por isso que as listas clássicas de resoluções de ano novo raramente sustentam transformação.
Elas nascem desconectadas de um contexto maior, geralmente carregadas de cobrança, de comparação, de culpa. A pessoa tenta mudar comportamentos isolados sem ter uma clareza da vida que ela está tentando construir. E isso gera frustração, abandono da prática e aquela sensação de que todo ano começa igual, numa super empolgação que logo diminui e some. A visão não é sobre prever o futuro, nem sobre controlar tudo, mas é sobre ter uma direção suficientemente clara para que as suas escolhas do dia a dia não sejam aleatórias. As metas elas vêm depois, as metas servem à visão e não o contrário. Quando a gente não tem uma visão maior, nenhuma lista de metas vai conseguir sustentar uma mudança real de longo prazo. Quando eu falo de vision board ou de quadro de visão, eu não estou falando de colar imagens bonitas esperando que o universo resolva o resto. Eu também não estou falando de criar um painel de performance, comparação ou de perfeição. O Vision Board, do jeito que eu uso e que eu estou propondo aqui, é antes de tudo um instrumento de organização interna. Visualizar é uma forma de você dar contorno aos seus sonhos. Muitas vezes a gente sente que quer mudar alguma coisa, que a gente deseja uma vida diferente, mas tudo fica muito difuso. O Vision Board, os quadros de visão, ajudam justamente a tirar essas ideias do campo abstrato e colocar imagem, colocar forma, colocar linguagem naquilo que pode estar um pouco nebuloso. Não para exigir que aconteça daquele jeito, mas para entender melhor aquilo que está vivo em você. Quando a visualização é usada com consciência, ela deixa de ser cobrança e ela vira uma escuta. Você não está dizendo isso precisa acontecer a qualquer custo, mas sim, isso aqui é uma coisa que me chama, que me orienta, que me dá direção. Isso tira o peso da performance e da comparação, porque o foco não é você reproduzir a vida de um jeito perfeito como está ali naquela imagem, nem atingir um ideal espiritual ou estético. Mas é você reconhecer o que faz sentido para a sua história, para o seu momento, para o seu corpo, para a sua vida. Outra coisa importante é entender que esses quadros de visão, eles não precisam ser definitivos. Eles não são um contrato com o futuro. É uma experiência viva, mutável, revisável. À medida que você cresce, você muda, você amadurece, a visão também pode mudar. Isso não é um fracasso, é um sinal de presença. O quadro de visão não existe para te prender a uma imagem rígida de quem você deveria ser, mas para te acompanhar enquanto você descobre na prática quem você está se tornando. Visualizar sonhos é uma coisa muito poderosa e existe uma razão concreta para isso, que não tem nada a ver com um pensamento mágico. Quando você visualiza, você ativa circuitos neurais ligados à emoção, à memória, à ação. Isso organiza o sistema interno antes mesmo de qualquer execução externa. Imagem, emoção e corpo estão profundamente conectados. Uma imagem ela não é neutra, ela evoca sensações, ela ativa estados internos e ela revela muito sobre o que está disponível ou não para você naquele momento. Por isso, visualizar não é pensar positivo, mas é uma forma de perceber o que o seu corpo aceita, o que ele resiste e o que ele ainda não consegue sustentar. No mundo corporativo, isso já é usado há décadas. CEOs, atletas de alta performance e líderes empresariais trabalham com visualização estratégica, não como fantasia, mas como preparação. Muitos deles falam sobre criar imagens claras do cenário que eles querem construir, não para garantir resultados, mas para alinhar decisões, comportamento e postura interna. Visualizar é ensaiar internamente antes de agir externamente. A própria Oprah já falou sobre como ela fez um quadro com a imagem do Barack Obama antes dele ser eleito presidente e sobre a importância de focar a atenção internamente em algo que ainda não existe, mas que você quer ver acontecer. CEOs como Jeff Bezos e o Elon Musk, que acumulam fortunas de bilhões e bilhões de dólares, usam uma abordagem chamada From the Future Backwards, que é do futuro para trás.
que parte de uma visão clara do futuro antes de definir metas e ações. Essa lógica é muito próxima do que um vision board bem usado propõe, que não é agir por impulso, mas criar uma imagem orientadora que ajude a organizar decisões, corpo e energia ao longo do ano. Existem evidências científicas de que quando você visualiza uma ação ou um objetivo na sua mente, o cérebro ativa muitas das mesmas regiões que seriam ativadas se você estivesse realmente executando aquilo, como se fosse um ensaio interno da experiência real. Estudos mostram que isso pode melhorar habilidades motoras, performance cognitiva e até a organização interna das suas ideias e emoções. Outras pesquisas mais abrangentes também indicam que diferentes formas de visualização, visual, motora e auditiva, recrutam redes cerebrais ligadas à atenção e à decisão, o que ajuda a estruturar pensamentos e intenções de forma mais clara e conectada com o corpo. E na esfera psicológica, técnicas de visualização positiva estão ligadas à redução do estresse e ao aumento de autoconfiança. Ou seja, visualizar não é apenas imaginar bonito, mas é uma prática de organização interna que prepara o seu cérebro e o seu corpo para o que você pretende construir. Uma diferenciação importante que a gente precisa fazer é que muitas pesquisas mostram que o cérebro não distingue completamente uma experiência vivida de uma experiência intensamente imaginável. Mas isso não quer dizer que toda imaginação seja saudável ou integrativa. Existe um tipo de imaginação que organiza e existe um tipo de imaginação que dissocia. A fantasia dissociativa é aquela que funciona como uma fuga da realidade. A pessoa imagina futuros, cenas, visões de si mesma, mas isso não se conecta com o corpo, com o tempo presente, com escolhas reais. Ela alivia momentaneamente, cria uma fantasia, uma fuga, e depois essa fuga vai causar uma falta de eixo e de estrutura. A visualização que eu estou propondo aqui é o oposto disso. Ela não serve para você escapar da vida, mas ela serve para te dar clareza sobre ela. Em vez de te afastar do presente, te aproximar. Em vez de anestesiar, te confrontar com perguntas reais. O que essa minha visão, o que esse meu sonho está pedindo de mim? E o que hoje no meu corpo e na minha vida ainda não sustentam esse sonho? Um critério simples para você diferenciar uma imaginação positiva de uma dissociativa é você observar o efeito dela. Se a visualização te deixa mais distante da realidade, é fantasia. Agora, se ela te deixa mais presente em você mesmo, mais consciente das suas escolhas, então ela está cumprindo um papel organizador. Por isso, os quadros de visão, quando bem usados, não são uma fuga. Eles ancoram a imaginação no concreto. Não é uma coisa que está prometendo o resultado, mas sim criando direção. Outro ponto importante é que visualizar não é o mesmo que cobrar. Um dos maiores problemas das metas tradicionais é que elas pulam direto para a exigência. A visualização consciente faz um caminho diferente. Ela dá permissão para você desejar sem imediatamente transformar isso numa obrigação. Sonhar deixa de ser uma fuga e passa a ser uma etapa legítima do processo de criação. E é exatamente por isso que os quadros de visão são tão interessantes. Não só porque você pensa na sua visão, mas porque você dá corpo para ela. Você coloca o seu tempo, você coloca a sua manualidade, mesmo que você faça aquilo no computador. Você pesquisa imagens, referências, palavras, sensações que sustentam aquela visão. E aí você começa a entender melhor o que de fato está pedindo para existir na sua vida. Mas isso também traz um confronto importante. Criar uma visão não significa que você está automaticamente preparado para viver ela. Existe uma diferença enorme entre desejar algo e comportar aquilo que você deseja. Não adianta, por exemplo, você dizer que quer mais dinheiro se ao mesmo tempo a ideia de ter muito dinheiro te assusta, te gera culpa, te gera uma sensação de perigo ou de sobrecarga. O corpo ele precisa sustentar a visão, senão ela vira só um ideal distante e desconectado. E os quadros de visão, eles podem te ajudar a revelar isso. Quando você olha para a sua visão, para o seu sonho com honestidade, você começa a perceber onde tem abertura e onde tem tensão. E isso não é um problema, isso é uma informação. A partir dessa informação, o trabalho deixa de ser manifestar e passa a ser
estruturar. Que tipo de corpo, de rotina, de relação com o tempo, com o dinheiro, com o trabalho eu preciso construir para que essa visão seja habitável? Visualizar não é sobre garantir que algo aconteça, mas é sobre preparar o terreno interno para quando aquilo vier a acontecer, você ter estrutura para sustentar. Sonhar não é o final do processo, é o começo de uma conversa mais honesta entre o seu desejo, entre a sua realidade e a sua capacidade de transformação. No vídeo que a gente falou sobre mentalidade de escassez, eu mostrei para vocês um pouquinho dos meus quadros de visão. E hoje eu quero retomar isso com um pouco mais de profundidade. Não como um modelo para você copiar, mas como um exemplo do processo. Porque a forma como eu penso os sonhos mudou muito ao longo do tempo, justamente quando eu parei de separar a vida espiritual da vida material, da vida prática. Quando eu crio um vision board, eu não estou só pensando em objetivos externos. Eu penso na vida como um sistema integrado. Eu não faço apenas um para a vida inteira. Eu separo em áreas da vida, porque eu acho mais prático, porque eu posso dar mais corpo para as minhas visões. Então, eu geralmente faço trabalho e aí eu penso o que que é que eu quero criar naquele ano, quais são os sonhos, para que lugares eu estou caminhando no meu processo de trabalho, para as minhas finanças, como eu quero organizar a minha parte financeira, o que que eu preciso estudar para isso, né? Como eu quero criar essa prosperidade financeira para minha vida, para o meu corpo, para minha rotina, para minha saúde. E aí, que tipo de cuidado, de energia, de presença física essa visão precisa? Por exemplo, nesse quadro aqui sobre saúde, eu coloquei não só um corpo saudável se exercitando e uma alimentação cheia de legumes e cores. Eu coloquei também um bolo de chocolate, para eu lembrar que saúde é também nutrir o afeto presente na comida, é me permitir e não me restringir. Isso é muito importante para mim, mas pode ser que não seja tão importante para você. Daí você precisa olhar para as áreas da sua vida e entender o que é preciso para dar corpo para as suas visões. Eu separo também relacionamento íntimo, amizades, comunidade, a parte social, que tipo de vínculos combinam com essa vida, que tipo de relações eu não quero mais sustentar. E aí eu olho para esses projetos e busco essas imagens não só pensando naquilo que eu quero fazer, mas como eu quero me sentir enquanto eu faço. Isso me ajuda muito a tirar o sonho do campo da abstração. E aí, quando você olha para as áreas da vida, você pode perceber onde tem incoerências. Às vezes você tem um sonho lindo, mas a vida que esse sonho pede não é uma vida que você está disposto a viver agora. Às vezes você quer aumentar o seu patrimônio investido, mas você não quer estudar nada relacionado a isso, nada relacionado à geopolítica, você também não quer pagar uma pessoa para fazer isso para você. Aí é difícil, você não vai conseguir dar corpo para aquele sonho. E isso não é um problema, isso é uma clareza. Esses quadros de visão, eles não servem para prometer, mas para revelar os meus desejos reais e para eu poder ter sinceridade comigo sobre o que eu preciso fazer para comportar essa visão e o que dentro dos meus comportamentos não cabe mais. A gente precisa ter sinceridade com a gente mesmo. Às vezes você quer uma transformação profissional enorme, mas você não quer abrir espaço para incerteza. E aí você precisa olhar para isso mais de perto e entender o que você quer de verdade e o que você não quer, e o que você está disposto a fazer pela sua visão e o que você não está. Para você criar os seus quadros de visão, antes de qualquer imagem, a primeira coisa é preparação. Não só do espaço, mas do seu estado interno. Criar um vision board não é algo para você fazer correndo, nem no meio de estímulos demasiados. É importante você desacelerar um pouco, sair do modo de comparação e entrar num estado mais honesto, de escuta com você mesmo. Não é sobre o que eu deveria querer nesse momento da minha vida, mas sim sobre o que realmente me chama agora. E não se propõe a fazer tudo de uma vez, ainda mais se você vai fazer desse jeito, separando pelas áreas da vida. Eu, às vezes, levo semanas para criar os meus, para ir sentindo aos poucos, para ir abrindo os campos. E na hora de escolher as imagens, o critério principal não é a estética, mas a reação, a sua conexão com aquela imagem. Observa como você sente. Algumas imagens, elas parecem muito bonitas, mas elas não te geram nenhuma emoção. Outras provocam entusiasmo
entusiasmo, desconforto, medo. E essas costumam ser mais verdadeiras. Isso também ajuda a gente a diferenciar o nosso desejo real do desejo projetado, que vem das expectativas externas, do status, do pertencimento. E você não precisa de um excesso de imagens, colocar um monte de coisa. Escolhe poucas imagens. Poucas imagens bem escolhidas vão te ajudar muito mais do que muitos estímulos concorrendo entre si. E por fim, lembrar que o Vision Board não é um fim em si mesmo. Ele não exige ação imediata e nem um resultado rápido, mas ele existe para te acompanhar ao longo do tempo, para ser revisitado, ser ajustado. Ele é um mapa provisório daquilo que você está começando a enxergar sobre o que você quer criar para você mesmo. E mais do que orientar todas as suas decisões práticas, o Vision Board funciona como um lembrete. Um lembrete de por que você está fazendo o que você está fazendo. No meio do ano, quando a rotina pesa, quando surgem dúvidas, cansaços ou dispersão, ele te ajuda a lembrar que existe algo maior te chamando, algo que dá sentido ao seu esforço, às escolhas e até às renúncias. A visão ela não serve só para organizar metas, mas ela sustenta significado. Ela lembra que as microdecisões do dia a dia, elas não são aleatórias, que existe um fio condutor ligando o agora a algo que você quer construir com mais consciência. E isso muda completamente a sua relação com o processo, porque você não está só cumprindo tarefas, você está respondendo a um chamado interno. E nesse sentido, as micrometas deixam de ser cobranças e elas viram uma expressão. Elas não existem para te empurrar para frente à força, mas para manter o movimento alinhado àquilo que faz sentido para você. Quando o Vision Board está presente como referência, fica mais fácil de você perceber quando uma escolha te aproxima da sua visão e quando ela te afasta. E de novo, gente, isso não exige rigidez. A visão ela pode se transformar, ela pode amadurecer, ela pode mudar de forma ao longo do ano. O que importa não é você manter aquelas imagens intactas, mas preservar a sua coerência interna. Coerência entre o que te chama, entre o que você sente no seu corpo e o que você sustenta na vida real. Quando essa coerência existe, o caminho deixa de ser uma sequência de obrigações e passa a ser um processo vivo de construção. E talvez o ponto mais importante de tudo isso seja lembrar que a vida não começa numa linha reta no dia 1º de janeiro. Existem outros tempos, outros ritmos, outras formas de marcar transições. O ano novo lunisolar, ele aparece aqui não como uma coisa para você seguir, mas como um símbolo de que os ciclos de criação pedem preparo, escuta e maturação. Criar uma visão não é correr para agir, mas é criar espaço interno para entender o que quer nascer, o que já cumpriu o seu ciclo e o que ainda precisa de tempo. E esse período do ano pode ser um convite para isso. Não para promessas vazias, nem para listas rígidas de metas, mas para uma escuta mais profunda daquilo que está pedindo forma na sua vida. O Vision Board, o quadro de visão nesse contexto, ele não é sobre controlar o futuro, mas sobre lembrar. Lembrar aquilo que te chama, lembrar os seus sonhos, o que dá sentido às suas escolhas e o tipo de vida que você está pouco a pouco disposto a sustentar. Não exige uma certeza, mas exige presença. Não exige resultado, mas honestidade. Talvez esse seja um bom momento do ano para isso. Não para decidir tudo, mas para enxergar melhor, para plantar uma visão que te acompanhe e para deixar que o caminho se revele com mais coerência ao longo do tempo. Me conta nos comentários se você já fez quadros de visão, se você já pensou a fazer ou se de repente você decidiu fazer depois desse vídeo aqui. E me conta também se você achou que esse processo te apoiou ou não. A gente se vê no próximo.